Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Isaac, Jéssica, boa noite. Mael, boa noite. Sejam bem-vindos. Lô, boa noite. Bem-vinda, moleque. Tô brava? Tô com cara de brava, Mael? Tô não. Hoje eu não tô brava, não. Seja bem-vindo, Isaac. Marido, boa noite. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos... compartilhando aí com o pessoal. Toninho, boa noite, bem-vindo. Deixa eu compartilhar aqui com o povo. Gente, espera aí que eu já falo com vocês. Eu estou aqui compartilhando a live com o pessoal. Gente, eu amo esse louvor, vocês não têm noção. Do que se trata? Isaac, aqui nessa página eu falo sobre várias coisas, desde relacionamentos, de assuntos sobre autoconhecimento. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre algo que Deus colocou no meu coração. Basicamente sobre esse tema aí que eu coloquei para vocês. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dé, boa noite. Seja bem-vinda. Ludmila, seja bem-vinda. Boa noite, deixa eu ver se passa mais alguém aqui. Hoje teve música boa. Todos os dias tem, Mael. Oh, mas esse louvor é mega top, né? Eu amo. Su, boa noite, Su. Seja bem-vinda, mulher. Gente, sejam bem-vindos, todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente já começa aqui o nosso tema, nosso assunto hoje. Eu acredito que vai ser muito bom. Na verdade, a gente vai falar de um assunto que, infelizmente, muita gente confunde, né? Ter fé, acreditar com o que realmente é isso, com o que realmente a Bíblia fala sobre isso. Que o Espírito Santo possa visitá-las nesta noite, onde vocês estão aí. Gente, a gente já começa.
Gente, bem-vindos, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão me escutando bem, tá ok aí o áudio, o vídeo, me dá um feedback. Uma outra coisa, gente, se vocês puderem compartilhar com pelo menos uma ou duas pessoas, será uma bênção. Porque, infelizmente, nós sabemos que o Instagram não entrega para todo mundo, né? E, pelo visto, tá cada dia pior isso. Eu vou tirar a música já. Então, se vocês puderem compartilhar, tá bom? E também vão dando aí um coraçãozinho para ajudar também no engajamento, tá? Gente, pra gente começar, como de sempre, vamos fazer uma breve oração, amém? Para Deus tomar a direção desse momento, dessa live, tá bom? Senhor, graças te damos, obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma noite com vida, podendo te louvar, podendo, Senhor, nos reunir através da internet para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, um pouco mais da Tua vontade sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa direcionar essa live, direcionar cada palavra que eu disser, e que o Teu Espírito Santo possa visitar a cada pessoa que já está aí assistindo e as que ainda vão entrar nessa live. Senhor, eu te peço que o Senhor visite o coração, visite a casa, Senhor, visite o lar, a família, e que o Senhor possa, Senhor, comover, constrangê-lo, Senhor. Pai, que a Tua presença seja evidente, que haja transformação, que haja mudança, Senhor. Mudança não só de corpo, mas mudança de alma e de espírito, mudança de mente, Senhor. Que possamos ser transformados por Ti, transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, Senhor, por cada pessoa que está do outro lado. E eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma vez esta oportunidade. Graças te damos. Amém, amém. Renata, boa noite, bem-vinda. Renata que esteve aí com a gente semana passada. Deus abençoe por estar aí. Gente, vamos lá? Eu quero ler com vocês o Pote, boa noite, seja bem-vindo. Para começar, gente, eu quero ler com vocês em Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 10, o verso é o 17. Romanos 10, 17. Que diz assim, se vocês quiserem anotar, que aí fica até mais rápido, né? Então, Romanos 10, 17, tá? Que diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Gente, por que eu quis falar desse tema, né? Já vocês vão entender o porquê, eu vou tentar ser clara no que eu quero falar, não me alongar muito também, porque muitas das vezes nós dizemos que cremos em Cristo, nós cremos em Deus, nós falamos, não, eu tenho fé, eu acredito que Deus existe, eu acredito em Jesus, acredito que Jesus morreu na cruz para nos salvar, só que as nossas obras não condizem com o que dissemos que professamos, com o que dizemos, né, que acreditamos. Vou arrumar meu fone aqui que está incomodando. Então, isso vem, o Espírito Santo mesmo, né, vem falando muito comigo esses dias, através disso, através de pessoas, através de mensagens, enfim, eu quis compartilhar isso com vocês. Eu não estou aqui para fazer um julgamento ou falar coisas que são de mim, mas coisas que realmente são da palavra do Senhor. Então, quando nós queremos ouvir
na verdade, assim, quando nós queremos aprender algo, quando nós queremos ter o conhecimento, se aperfeiçoar, né? Se aprimorar em algo, nós vamos atrás desse conhecimento. Por exemplo, eu quero ser uma advogada, né? Então, se eu quero ser uma advogada, eu vou estudar, eu vou ali fazer o vestibular, vou entrar num curso de direito, vou estudar tudo que tiver que estudar para eu conseguir ser essa advogada, conseguir a OAB, passar na OAB, e depois, mesmo depois que eu me tornar advogada, eu vou precisar continuar estudando para eu ter qualidade no meu serviço, para eu ter aperfeiçoamento no meu serviço, para eu ter um nome, né, um renome nessa profissão, para eu ter um crescimento profissional. Então eu nunca vou poder deixar de estudar sobre isso. E muitas das vezes nós, como cristãos, nós simplesmente nos acomodamos. Gente, boa noite aí para todo mundo que tá entrando, viu? Que Deus abençoe vocês. Não tem como eu ficar parando para falar, mas sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe vocês, viu? Então, nós nos acomodamos, eu posso dizer que nós nos acomodamos em dizer que cremos, em ir à igreja talvez aos domingos ou talvez alguns dias na semana, em fazer uma coisa ou outra, mas só isso não é suficiente. Por quê? Primeiro, se nós exercemos realmente essa fé em Cristo, a fé em Jesus, no nosso Salvador, nós precisamos evidenciar isso com obras. As obras não salvam ninguém, porém também a fé sem elas não vale, ela é morta. Tanto é que lá em Tiago 2, depois eu vou ler com vocês com mais calma, fala, né, a fé sem obras é morta, assim como a obra sem eu acreditar, sem eu ter fé, ela também é vã. Então os dois precisam andar juntos. E o que eu quero falar aqui nessa noite com vocês, né, que nós precisamos, além de dizer, de mostrar, talvez através de algumas atitudes, como ir à igreja ou fazer algo do tipo, dizer que cremos, dizer que somos cristãos, nós precisamos aperfeiçoar essa fé com o conhecimento. E o conhecimento do quê? Do ouvir a palavra de Deus. E isso, gente, não é que nós não devemos buscar outro conhecimento, não é que nós não devemos ver, assistir, ler outras coisas, mas nós precisamos priorizar o ouvir, o estudar, o conhecer a palavra de Deus. Uma coisa que na verdade, eu me lembrei, né, eu sempre pensei nisso, né, de uns tempos pra cá, mas esses dias eu tava pensando, né, hoje o mundo, ele está sendo preparado para o reinado do anticristo. Eu sou uma pessoa que acredito piamente que nós, igreja, seremos arrebatados antes da grande tribulação. Até porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo ele será retirado da terra. Então eu não acredito que a igreja passará pela grande tribulação. E o anticristo só poderá reinar quando o Espírito Santo for retirado da terra. Só que nós vivemos num mundo onde está tudo sendo preparado para esse reinado. E o que está acontecendo? Não está assim aparecendo tudo... eu costumo falar assim, que o diabo ele não vem com tridente, né, e com chifres e tridentes e uma capa preta. Ele vem de mansinho, ele apresenta coisas, apresenta situações, enfim, objetos, enfim, apresenta coisas aos poucos. E nós temos achado tudo normal.
Nós temos aceitado isso. Nós temos, isso não tem nada a ver. Gente, eu não tô falando aqui de usos e costumes, isso aí é outra coisa. Usos e costumes não tem nada a ver com o que eu tô falando. Eu tô falando de princípios, de valores, tá? Não tô falando nada a ver com coisa de costumes, não tô falando de placa de igreja. Não, vocês sabem muito bem que eu não gosto de falar sobre placas de igreja aqui no meu Instagram. Até porque eu tenho pessoas aí que me seguem de vários ministérios e eu acredito que não é a placa de igreja que salva ninguém, mas é Jesus Cristo que salva. Então, independente do ministério, independente, enfim, da sua igreja, o princípio bíblico, os valores bíblicos são os mesmos, tá? Então, voltando, nós temos achado normal, mas isso é uma diversão, isso é um humor, isso não tem nada a ver, isso é só a inclusão, né? Hoje tá tão comum aí falar, tão na moda, né? Esse nome de incluir as pessoas, da empatia, né? Mas assim, algumas coisas têm entrado sorrateiramente e a gente tem aceitado, a gente tem trazido isso para as nossas vidas, trazido para dentro das nossas casas, né? E isso tem nos afastado de Deus, tem nos afastado do verdadeiro relacionamento com Deus. Nós temos deixado de ouvir a palavra de Deus para talvez assistir uma novela ou assistir o Big Brother, sei lá, ou qualquer outra coisa. Sabe? Nós temos argumentos para falar do artista X, mas não temos argumentos para falar da Bíblia. Nós sabemos falar todos os capítulos e séries, todos os episódios de todas as séries do Netflix, mas não sabemos evangelizar uma pessoa porque não temos argumento bíblico. Então isso é algo muito sério, gente. Eu não tô falando que não devemos assistir nada, não é isso, mas nós devemos priorizar como cristãos, evidenciar a nossa fé através das nossas obras. E aí entram também, claro, atitudes, né, comportamentos, mudança de caráter, mudança de mente, entra também o fruto do Espírito, né? Então, assim, entra uma série de coisas, mas eu quero falar hoje mais especificamente sobre isso, sobre o que não nos convém. Lá em 1 Coríntios 6:12, eu amo essa palavra, na verdade eu sou suspeita de falar porque eu amo as cartas de Paulo, né? Eu acho que para mim as cartas de Paulo são como um livro, um guia, né, para o cristão, como ser cristão. Então eu tenho as cartas de Paulo como um verdadeiro guia da vida cristã. E lá em 1 Coríntios 6:12, Paulo falou assim: tudo é lícito, eu posso tudo. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. A partir do momento que eu decido crer em Cristo, que eu decido seguir a Cristo, porque não adianta só eu dizer que creio, que acredito, que vou à igreja, que tomo a ceia, que isso, gente, isso são partes, são pedaços, né? São pedaços do bolo ali, não é o bolo inteiro. O bolo inteiro é um monte de coisa, né? O recheio, a massa, enfim, tem um monte de coisa. E às vezes a gente tá pegando só um pedacinho do bolo e dizendo que é bolo, né? Então, assim, a gente precisa abrir os nossos olhos. Gente, eu não tô falando isso só pra vocês, eu tô compartilhando com vocês o que eu ouvi primeiro, o que o Espírito Santo vem falando comigo, porque a gente tem colocado outras coisas no lugar. A gente tem colocado até mesmo o celular, as redes sociais no lugar. E como é que eu quero ir morar com Cristo? Como é que eu quero ter uma vida eterna com Ele se eu aqui na terra não priorizo o que é dele, né? Então, quando lá em Romanos fala, né? Paulo fala: a fé vem pelo ouvir
e ouvir a pregação do Evangelho. Nós somos alimentados com a pregação do Evangelho. Então não tem como eu ser um cristão verdadeiro sem que eu me alimente do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. E eu não estou falando, gente, só de ouvir pregações ou de ir à igreja e ouvir lá o pastor pregando. Não, nós precisamos nos alimentar diariamente. E isso, às vezes, é um grande desafio, né? É um desafio constante, porque ali, na verdade, isso é uma luta, não do nosso corpo, mas é uma luta no nosso espírito, é uma luta na região espiritual, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para que nós não tenhamos conhecimento, não busquemos o conhecimento, até porque se nós conhecermos, nós vamos divulgar esse conhecimento, né? É meio que automático, quando a gente tem um entendimento de algo, quando a gente conhece algo, a gente quer logo falar para todo mundo, explicar para todo mundo, olha, eu aprendi isso, eu soube daquilo e eu quero que você saiba também, né? É exatamente isso, né? Então assim, gente, é isso que eu quero falar com vocês hoje. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso ler a palavra do Senhor, porque a Bíblia nada mais é do que a palavra do Senhor, a voz de Deus falando conosco. A Bíblia é o nosso manual de vida, manual é o manual da humanidade. Se todos seguissem, né, mesmo com suas falhas, suas imperfeições, mas se todos seguissem o que a Bíblia nos ensina. Seria tão mais fácil, tão grandioso, né? Seria mais leve, né, de se viver. Então, agora eu quero ler com vocês rapidinho, lá em Hebreus 11, deixa eu pegar, Hebreus 11, verso 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí eu já quero ir com vocês lá para Tiago 2. Tiago 2, 24 e o 26. Tiago 2, 24 e 26. Cadê? Aqui. O 24 diz assim: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aí o 26. Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, gente, ao passo que lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, eu preciso ter fé para que eu possa agradar a Deus. Só que ao mesmo tempo não basta eu dizer que eu tenho fé, que eu acredito. As minhas obras, a minha vida, as minhas atitudes precisam identificar que eu tenho essa fé, né? Às vezes a gente vê muita gente falando, eu acredito em Deus, eu creio, eu acredito, né? Mas assim, as obras daquela pessoa não condizem com o que ela fala, né? As obras daquela pessoa são totalmente opostas à palavra do Senhor. E quando eu digo que eu creio em Jesus, que eu creio em Deus, as minhas obras precisam mostrar isso. E como é que as minhas obras vão mostrar isso? A partir de eu alimentar o meu espírito, eu buscar um relacionamento com Deus, eu buscar o conhecimento da palavra dele, eu orar, eu manter ali uma vida de relacionamento com ele, né? E não adianta, por exemplo, eu orar ou eu
ler a Bíblia lá de vez em quando e continuar com atitudes que não condizem, me alimentando de outras coisas, né? Tem até... eu não vou lembrar exatamente agora, mas fala que não pode jorrar água suja e água limpa da mesma fonte. Se vocês acharem aí, compartilhem comigo aí nos comentários, gente. Comigo e com o pessoal aí. E é basicamente isso. Eu não posso... não pode fluir em mim água suja e água limpa ao mesmo tempo. Não tem como. Não, a luz não se mistura com as trevas. E quando a palavra diz que a luz não se mistura com as trevas, é exatamente isso. Eu não posso ter uma vida de duplicidade, né? Na verdade, a vida de duplicidade é exatamente o que... é exatamente o sinal de que eu não tenho Deus na minha vida, um relacionamento com Deus. Uma vida de duplicidade, onde talvez na igreja eu sou uma coisa e fora dela eu sou outra totalmente diferente, mostra que não existe relacionamento nenhum com Deus ali. Eu só tô por uma fachada, uma aparência, ou talvez para mostrar para alguém, ou talvez para provar para alguém que eu vou à igreja, que eu sou crente, né? Então é basicamente isso. A gente precisa se alimentar, né, da palavra do Senhor, buscar ali o conhecimento para que a nossa fé ela seja vivificada, seja fortalecida em Deus e através da nossa fé com a demonstração das nossas obras, identificando essa fé que nós falamos, que nós cremos, que nós temos, nós agradamos a Deus. Então é um conjunto, não tem como andar um ou outro, tem que ser um conjunto, a fé, obras e eu alimentar isso para que isso frutifique cada vez mais. Eu alimentar essa... né, o que eu acredito para que isso se fortaleça cada dia mais, né? E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que estão entrando, sabe? Com o que a gente vê, com o que a gente ouve, sabe? É o selecionar mesmo, todos os dias, o selecionar de coisas. Eu vou até contar uma experiência para vocês. No início da pandemia, no ano passado, isso me marcou muito, sabe? Eu falo isso direto, porque foi uma coisa que me marcou. No início da pandemia, no ano passado, eu e meu esposo, a gente ficou uma semana em casa, trancada, a gente tinha medo até de sair no hall. Porque a gente ficou morrendo de medo. Mas por quê? Nós ficamos o dia todo só assistindo jornal. E os jornais falavam o quê? Morreram tantas pessoas, não sei quantas milhões foram infectadas, o mundo isso, o mundo aquilo, a economia tá isso, a economia tá aquilo, e tá o caos, e tá todo mundo morrendo, e tá todo mundo sendo infectado, e o vírus tá não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, eu não estou falando que o vírus não existe, não estou falando nada disso, tá? Pelo amor de Deus, não me entendam mal. Porém, o que aconteceu? Nós estávamos ficando neuróticos. A gente começou a ficar doente, a gente tinha medo de sair para levar o lixo. Porque a gente achava que ia ser infectado por, sei lá, pelo ar. Então, assim, a gente começou a ficar doido, começou a ficar neurótico, maluquinho. Aí, depois de um tempo, a gente começou... Quer saber de uma coisa? A gente tá ficando doido. Sim, existe todo esse... Mas se a gente ficar se alimentando disso o tempo todo, das desgraças, das coisas ruins, de notícias ruins, de coisas, de coisas de
celebridade, sabe? De vida que não é vida real, que demonstram, né, uma vida que não é vida real. Se a gente ficar o tempo todo só se alimentando de coisas que não nos edificam, a gente morre. E morre assim, morre emocionalmente, morre em todos os aspectos. Tanto é que tantas pessoas, gente, têm até se suicidado, têm entrado em depressão profunda, tendo crises seríssimas de ansiedade. Por quê? Estão se alimentando o tempo todo de coisas que não edificam. A gente precisa ter informação? Precisa. Mas eu não preciso estar o tempo todo ligado, sabendo exatamente quantas pessoas não... Sabe? Eu ter a informação, eu buscar a informação, ok, e ponto. Eu descansar em Deus. Eu acreditar que sim, se chegou a minha hora, amém. Fazer o quê? Paciência. Mas assim, claro, fazer a minha parte, se cuidar, né? Fazer a prevenção necessária. Porém, eu não posso ficar me alimentando de coisas ruins o tempo todo. E eu até, gente, aproveitando, eu trouxe para vocês 2 estudos científicos que provam o quanto o alimentar de coisas ruins, de coisas negativas, e eu digo isso não só por causa do Covid, mas de tudo, de coisas que realmente não edificam, sabe? Hoje a gente sabe qual foi a celebridade que casou, se separou, qual a celebridade que brigou com não sei quem. Gente, qual a diferença que isso vai fazer na nossa vida? Sabe? Infelizmente a internet passa a internet, a televisão, enfim, esses meios de comunicação, em sua maioria, passam a visão de uma vida perfeita, de pessoas perfeitas, de corpos perfeitos, de famílias perfeitas. Gente, isso não existe. Não existe perfeição, sabe? Eu venho aqui falar com vocês, mas eu não sou perfeita. Eu tenho os meus momentos de falhas, de grandes defeitos, de frustrações, assim como qualquer um. Pode ser a pessoa mais famosa, mais rica do mundo. Essa pessoa tem milhões de problemas, tem milhões de defeitos. A gente não pode se espelhar em pessoas. A gente não pode se espelhar em internet, no post da foto bonita na internet. Isso é só para postar. Eu não vou postar uma foto minha feia, acabada. Não vou. Assim qualquer um. A gente não vai postar o dia mal, a gente só posta o dia bom. A gente só compartilha, na maioria das vezes, o dia bom. E quando a gente compartilha o dia mal, normalmente é depois que passa, porque a gente tá com cabeça para falar sobre isso. Vocês já repararam isso? Então assim, gente, vamos nos alimentar da palavra do Senhor, sabe? Vamos se preocupar de ter argumento para evangelizar alguém que tá ali no fundo do poço. Vamos aprender coisas que nos dão argumentos para tirar pessoas do inferno, para trazer pessoas para o reino de Deus. A gente precisa se preocupar com isso, de ser testemunhas de Deus, sabe? Não é fácil, porque assim, tá tudo... A gente abre o Instagram mesmo, já de primeira vem alguma notícia, alguma coisa de, sei lá, insignificante, aí a gente acaba indo ali e quando vai ver a gente passou horas e horas e horas e horas ali vendo a vida dos outros e até se frustrando porque, ai, fulano de tal tá lá na Europa viajando, tá lá na Torre Eiffel fazendo... A gente tá vivendo um tempo de comparações, de ansiedade, sabe? Por causa disso. A gente tem deixado de
de buscar o que realmente importa, pra gente se espelhar e viver através de vidas que demonstram uma coisa que não são reais. Às vezes a pessoa que postou lá, que tá lá na Torre Eiffel, que tá lá no resort X, não sei o que, mas é uma pessoa totalmente infeliz, sem Deus, sem paz no coração, e aí o que adianta? Só que ela não vai postar isso pra vocês, pra nós. Então, gente, vamos como cristãos verdadeiros, sabe? Eu tô realmente, de verdade mesmo, do fundo do meu coração, eu tô compartilhando com vocês o que o Espírito Santo falou demais comigo isso. Porque eu, às vezes, perco tempo na internet vendo coisas que não é que é pecado, mas coisas que não vão me edificar, coisas que não vão me trazer nada, sabe? Ao invés de eu talvez estar usando esse tempo para mim, ou para minha família, ou até para me dedicar a aprender um pouco mais da palavra de Deus, ou para orar, enfim. Não, eu tô ali perdendo meu tempo na internet. Programas de televisão. Não é que não pode, gente, não... Sim, a gente tem os nossos momentos de diversão, nossos momentos que a gente quer estar ali, sentar lá, assistir um filme. Isso não é um problema, só que essas coisas não podem ser prioridades na nossa vida. Isso tem que ser algo ocasional. Não pode ser prioridade, não pode tirar o tempo de Deus, não pode tirar a palavra de Deus, que a gente precisa ouvir, aprender, entender. E falando dos estudos que eu comentei com vocês, são 2 estudos da neurociência, eu até peguei aqui. Um dos estudos provam que os pensamentos negativos podem levar ao Alzheimer. É um estudo do Instituto de Psiquiatria, Psicologia e Neurociência, eu não sei se eu vou falar certo, de King's College, London, lá na Inglaterra, esse estudo. Esse estudo comprova que o pensamento negativo repetitivo, ou seja, eu tenho pensamentos negativos o tempo todo, todos os dias, e eu fico alimentando isso, eu fico pensando nisso o tempo todo. Eles podem prejudicar a capacidade do cérebro de pensar, raciocinar e formar memórias. Eu tô lendo para vocês, tá? Uma parte do artigo. Podemos nem perceber conscientemente que o pensamento negativo repetitivo acontece, mas ele é capaz de consumir a nossa capacidade finita de recursos cerebrais. Na prática, também desencadeia uma resposta física no cérebro ao estresse. Se isso durar muito tempo, pode causar danos e reduzir a resiliência do cérebro à doença de Alzheimer. Gente, como isso é sério? Como isso é sério? É exatamente, por exemplo, o que estava acontecendo comigo e com meu marido. A gente estava o dia todo só vendo notícias de tristes, notícias de desgraças, de destruição mesmo, e aquilo a gente tava ficando doente, a gente tava alimentando o medo, alimentando pensamentos negativos, que a gente podia morrer a qualquer momento, a gente tava ficando doente. E isso, para vocês verem quão é sério isso, a ciência comprova isso, que nós precisamos nos alimentar de coisas positivas, de coisas boas, que nos edificam, que nos trazem conhecimento, que nos fazem melhor, que nos tornam seres humanos melhores. E aí o outro estudo... Exatamente, Toninho. O medo faz a gente fazer coisas erradas, e outra, o medo, ele atrai, né? Atrai aquilo de que a gente tem muito medo. O outro estudo, gente, é da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E esse estudo apontou que meia hora de negatividade por dia já é suficiente para danificar o cérebro.
Ou seja, se por meia hora do meu dia, todos os dias, eu pensar coisas negativas, ver, ouvir, sabe, ficar só se alimentando de coisas negativas, só esses 30 minutos são capazes de danificar o meu cérebro. Gente do céu, quando eu ouvi isso, eu fiquei passada. Ai, Maia, eu não aguento você. Tô com medo tão grande de ficar rico esse ano. Enfim, voltando, gente. Então, assim, por exemplo, ó, ouvir alguém reclamar ou assistir coisas negativas na TV, isso também entra, né? Isso também entra. Porque aquilo você está alimentando. Por mais que você não esteja colocando aquilo para si. Ah, não, mas eu tô assistindo só para saber, só para ver. Aquilo tá entrando no seu consciente, no seu subconsciente. E sem você perceber, aquilo tá te causando um dano muito grande. Muito grande. Então, vamos filtrar, selecionar o que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente lê. Porque, gente, se não é para edificar, se não é para trazer autoconhecimento, para melhorar, se não é para trazer, sabe, mudança de vida, não presta. Se é simplesmente para eu ficar sabendo da vida dos outros, o que isso vai mudar na minha vida? Muito pelo contrário, às vezes a gente fica até mais frustrado, né? Às vezes a gente joga ali as nossas cartas, vou falar num termo bem assim, né? Às vezes a gente joga ali todas as nossas cartas para alguém e aí acontece um erro, aquela pessoa erra como qualquer um pode errar, ou sei lá, acontece uma notícia triste com a família daquela pessoa. Às vezes, né, sei lá, a gente fica se espelhando, sei lá, num relacionamento de alguém, e aí acontece alguma coisa ali, aquele relacionamento acaba, a gente se frustra, a gente se acaba, a gente morre, a gente perde a fé, a gente perde a esperança. É óbvio que a gente vai ficar sabendo das coisas, claro que vai, a gente não tá vivendo num outro planeta, né? A gente tá vivendo aqui na Terra, então obviamente que a gente vai saber de notícias ruins, a gente precisa saber o que tá acontecendo, pelo menos o básico. Mas assim, o importante, gente, é a gente não se alimentar dessas coisas, sabe? Não ficar... eu não tenho nada pra fazer, então eu quero ouvir uma coisa, sei lá, coloca um louvor. Se não quiser ouvir um louvor, coloca lá uma pregação. Se não quiser ouvir uma pregação, coloca alguém lá, um especialista de alguma área falando sobre algum assunto que te interessa. Então, gente, é isso. Vamos nos alimentar para que do que a gente se alimentar ser produzido em nós. Tem até um ditado que fala assim: eu sou o que eu como. E é verdade, né? Se eu sou uma pessoa, vamos levar pro físico agora, pro material. Se eu sou uma pessoa que só como besteira, só o tempo todo, só coisa, fritura, gordura, sabe? Só coisa que não presta, o tempo todo, eu vou me tornar o quê? Uma pessoa diabética, com colesterol alto, com hipertensão, enfim, vai surgir uma par de problemas. E é exatamente isso. A gente é do que a gente se alimenta. Isso serve para o nosso emocional e para o nosso espiritual também. Se a gente se alimenta de coisas ruins, vai ser produzido em nós coisas ruins. Se a gente se alimenta de coisas, sei lá, notícias de prostituição, sabe, de destruição familiar, o que vai acontecer? A gente vai acreditar que aquilo é normal. Aquilo é normal. Por
porque a gente está se alimentando daquilo. Então, gente, vamos vigiar todos os dias, sabe? Vamos pedir para Deus nos abrir os nossos olhos, a nossa mente, para a gente poder ter essa capacidade de filtrar, de selecionar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, que ouve, o ambiente que a gente está. Nós não somos seres extraterrestres. E obviamente que nós cristãos somos luz. A Bíblia fala que nós somos luz e não se acende uma candeia e coloca embaixo da cama. Obviamente que eu não vou me esconder, eu preciso viver, eu tenho contato com pessoas, eu tenho até amizade com pessoas que talvez não professam a minha fé e eu preciso ser luz para essas pessoas. Não é porque, talvez, sei lá, eu tenho amizade com uma pessoa, sei lá, que seja alcoólatra, um exemplo, que eu vou estar lá junto com ela bebendo. Eu não vou estar sendo luz, muito pelo contrário, eu vou estar sendo trevas. Então, eu não preciso fazer o mesmo que a outra pessoa para eu ser luz, para eu convencer aquela pessoa. Não, eu preciso ser luz. Luz ilumina. Se eu tenho lá uma pessoa que é um amigo, uma amiga que é alcoólatra e eu não vou beber junto com ela, não, muito pelo contrário. Eu vou fazer totalmente o contrário, para que aquela pessoa se constranja, né? Em algum momento ela vai acabar se constrangendo e o próprio Espírito Santo vai convencê-la. E através do meu testemunho, do meu exemplo, da minha atitude, talvez aquela pessoa deixe o alcoolismo. Então é isso, gente, sabe? É pedirmos para Deus todos os dias sabedoria, força, pra gente ser luz e pra gente alimentar essa fé que a gente tanto fala que tem. Nós temos essa fé, nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu acredito que todo mundo que está aí do outro lado crê em Jesus Cristo e tem o Senhor como Salvador da sua vida. E quer ter sim uma vida eterna com Ele. Mas será que as nossas atitudes estão identificando essa fé? Será que as nossas atitudes estão aprovando essa fé? Não tem fé sem obras. Se eu arrancar esse dedo da minha mão, o meu corpo vai continuar vivendo. Só que esse dedo vai morrer. Então é basicamente isso. Eu preciso alimentar e nós somos membros do corpo de Cristo. Se nós não nos alimentarmos, se nós não buscarmos em Cristo para alicerçarmos a nossa fé nele, a nossa fé precisa ser alicerçada, plantada, enraizada em Jesus. Ela vai morrer. Nós vamos morrer. E quando nós formos perceber, já era, já foi. Foi faz tempo. Aí a gente já vai estar no fundo do poço. Então tomem cuidado. Tomem cuidado com o que vocês veem. Tomem cuidado com o que vocês ouvem. Tomem cuidado com o que vocês assistem. Filtrem tudo. Não convém, não vejam. Não convém, não façam. Não convém, não estejam. Não leiam, não. É não. E vocês podem ter certeza que isso vai fazer diferença para vocês. Só pra eu concluir aqui, há alguns anos já nem sei quantos anos tem, mas assim, eu confesso pra vocês que eu era viciada em novela. Cristã, gente, crente, sabe? De tomar Santa Ceia e tudo. Eu era viciada em novela de verdade, não perdia. E tipo, quando eu perdia, eu ia lá na internet pra ver o que eu tinha perdido. E esse tempo eu posso dizer que esse tempo que eu estava viciada em novela,
eu não tinha, eu não conseguia sequer pegar a Bíblia para ler, sei lá, um versículo. Eu não conseguia, gente, diante de Deus. Eu tinha dificuldade, porque o tempo que eu tinha era para assistir a novela ou o capítulo que eu havia perdido, sabe? Isso foi destruidor, foi ruínas para minha vida espiritual. E obviamente que quando esse tipo de coisa influencia na nossa vida espiritual, automaticamente toda a nossa vida, seja relacionamento, seja financeiro, seja tudo respinga em tudo, gente. Se a nossa vida espiritual não estiver bem, respinga em tudo. A gente não fica bem em nada. Estão falando aí Avenida Brasil, novela da Record, isso mesmo, gente. Até aquelas novelas evangélicas, eu deixava de ler a Bíblia para ver a novela. Então, assim, eu não tô falando que é pecado, gente, não me entendam mal, mas assim, não é melhor eu pegar lá a Bíblia e ver? Até porque essas novelas, mesmo que se dizem evangélicas, elas não... elas têm muita coisa que não... né? Foi acrescentado ali. Então, assim, é bem melhor eu pegar minha Bíblia e ver, ler, né? Vai me edificar muito mais, eu vou entender melhor. E tudo bem, você quer assistir, assiste. Mas assim, não troque, não substitua o seu tempo com Deus ou o seu tempo de leitura bíblica por um momento desse. Não torne isso um vício, uma dependência na sua vida. E cuidado, porque assim, às vezes a gente acha que não... não, vou assistir, mas não vai virar dependência. Quando a gente vê, a gente tá lá horas e horas e horas e horas e horas e horas. E passou o dia, passou o tempo, passou, sei lá, as semanas, né? E a gente não se atentou, já virou dependência. E é isso. Então é isso, gente. O que eu queria falar com vocês é sobre isso, é compartilhar mesmo com vocês o que o Espírito Santo falou primeiramente comigo. Na verdade, uma exortação para mim, né? E aí eu quis compartilhar com vocês. Para a nossa fé ser aumentada, ser edificada em Cristo. Às vezes a gente precisa, né? Eu costumo falar que às vezes a gente precisa de 3 tapas na cara para acordar. E é mais ou menos isso. E esses 3 tapas na cara às vezes faz um bem danado, porque às vezes a gente nem percebeu que tava ali, né, perdendo tempo ou fazendo até coisas que não eram do agrado do Senhor, e a gente perdeu o tempo, quando a gente vai ver, se foi tudo, né? E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer vocês aí que estiveram na live comigo, que o Senhor... Tem gente que precisa ser espancada. Ai, gente, eu rio demais com vocês. Gente, que Deus abençoe de verdade. Muito obrigada de coração. E que de alguma forma o Senhor tenha falado com vocês. Porque isso aqui não é sobre mim, ou não é pra eu aparecer, ou nada disso. Eu venho aqui falar com vocês o que o Senhor coloca no meu coração, que me instrui, enfim, tá bom? Então, antes mesmo de vocês ouvirem alguma coisa, de aprenderem, de serem confrontados, eu fui com certeza. Com certeza, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um ótimo descanso pra vocês. E é isso aí, gente. Beijo, 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 beijo.